Vejamos o primeiro teste. 9 elevado na 0,5 mais 8 elevado na 0,3333, isso aqui é uma dízima periódica, dividido por 6 na 0 mais 2 na 0. Como resolver isto? 0,5, nós já aprendemos lá nas aulas anteriores, que isso aqui é equivalente a 5 sobre 10 e que, simplificando, nós vamos ter 1 meio, é a mesma coisa, mais o 8, vocês aqui têm o 8, e aí o 0,333 é uma dízima periódica, isto é equivalente a 3 dividido por 9, e isto, simplificando, fica 1/3, dividido por, quanto que é 6 elevado na 0? É 1, então você tem 1 mais, quanto é que é 2 elevado na 0? Isso aqui é igual a 1, ok? Muito bem. Continuando, eu poderia escrever essas duas potências aqui em forma de raiz. Como a gente não viu isso ainda, vai ser numa próxima aula, nós vamos usar a seguinte estratégia. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. E isto elevado na 1 dividido por 2, que é esse o meio. Então, 9 que você tem aqui é o 3 ao quadrado. Somado com o 8 que temos aqui, é 2 elevado ao cubo, e tudo isso aqui elevado a 1/3, dividido por, bom, 1 mais 1 nós sabemos, claro, né? 1 mais 1 é 2. Lembra o que eu falei para vocês a respeito de potência? Ó, potência de potência, a gente vai multiplicar, nós vamos multiplicar. E o que é 2 vezes 1 meio? Ó, 2 vezes 1 meio, você vai, claro, simplificar aqui e aqui, e a tua resposta é 1. Então, este produto aqui, ó, ele está aqui, ele corresponde a 1. Então, nós vamos ter 3 elevado na 1, mais 2 elevado na 1. Vocês perceberam que aqui também eu faço 3 vezes 1/3, e da mesma maneira vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1/3, né, que vai dar 1, aqui é 2 vezes 1 meio, né, que é esse caso aqui. Mas se você multiplicar aqui também, vocês vão ter 1, e isto dividido por 2. Mas 3 elevado na 1 é 3, e 2 elevado na 1 é 2, isto dividido por 2, ok? Quanto é que é 3 mais 2? 3 mais 2 é 5, que você vai dividir por 2. E quanto é que é 5 dividido por 2? Ou seja, a metade de 5 é 2,5. Pronto, aqui você tem o resultado desse teste aí, ok? Vamos ver outro? Esse é muito interessante, porque é um teste onde envolve muito sinal de menos e tal, e às vezes o pessoal se atrapalha. Vejamos. Menos 2 ao quadrado. O pessoal diz, menos 2 ao quadrado é equivalente a 4 positivo. O expoente é par, a potência é positiva. Não, cuidem aqui, ó. Isto aqui, ó, menos 2 ao quadrado, isto sim, isto é 4 positivo, porque é menos 2 que multiplica menos 2, que vai dar 4 positivo. Então, o menos 2 está elevado ao quadrado. A base é menos 2. Em contrapartida, eu posso ter isto aqui, ó. E aí, a base não é menos 2. Como que não é menos 2? Não, a base é 2. Ó, o 2 é que está elevado ao quadrado. Se eu quisesse colocar o menos, eu teria que colocar parênteses. Então, você tem 2 ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. E aí, o menos que você coloca aqui. Então, na verdade, o que a gente tem ali é menos 4. Aqui, pessoal, ó. O que a gente tem aqui é menos 4. Então, você tem aqui menos 4, correto? Menos, esse menos aqui é este aqui. E quanto é que é menos 5 elevado a 0? Qualquer valor elevado a 0 é 1 positivo, certo? Ficou menos aqui porque ali você tem menos, mas menos 5 na 0 é igual a 1, ok? E esse menos 2 na menos 2, como é que você resolve isto? Veja bem,
o menos não está elevado a menos 2. Então, o que eu faço? Eu trabalho com isso aqui, ó. Eu trabalho com isso aqui, ó. Certo? O que é isso aqui? Isto aqui é equivalente a 1 sobre 2 e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vejam que de negativo expoente, eu passei ele para positivo, ficou mais. E aí eu tive que inverter a base, certo? De 2 passou um meio. E isso aqui é equivalente a 1 sobre 4. Ora, trazendo para cá, eu tenho então menos 1 dividido por 4. Menos esse aqui, ó, né? E esse é o resultado aqui é 1/4. E agora? Agora a gente faz menos 4 com menos 1, vai ficar menos 5, né? Menos com menos aqui, a gente soma e preserva o sinal. Dividido por menos 1 sobre 4, 1/4. O que dá na divisão negativo com negativo? Dá positivo. Então, a resposta, ela vai ser uma resposta positiva. Ora, para você dividir este por este, você pega o primeiro, que é 5, e multiplica pelo inverso do segundo. Lembra disso? Fração é assim, né? Esse negativo com negativo torna todo o resultado positivo. Você fica com 5 aqui e multiplica pelo inverso do 1/4. Isso aqui é o inverso dele, inverso de 1/4. Quer dizer que a resposta dá quanto? Aqui é vezes. A resposta vai dar 20. Esse é o resultado. 20 é o resultado. Bem, esse teste ele é muito interessante porque envolve essas duas principais situações. Esta aqui, e aí é importante você ver a diferença do simbolismo aplicado, porque o resultado ele é totalmente diferente, lá é mais, aqui é menos 4. E esse cuidado aqui que a gente mostrou, né? Se o expoente é negativo, você inverte a base, você troca o sinal, no caso, e inverte a base, ok? Bom, vamos ver agora então o terceiro exercício. Vamos ao terceiro teste de aplicação, enfim, testes em que a gente vai aplicar as propriedades da potenciação. Acompanhe. Nós temos aqui menos 2 elevado a 0. Ora, o resultado disto é igual a 1, né? Então, o que você tem aqui, 2 na 0, este 2 na 0 aqui, menos 2 no caso, né? Menos 2 na 0 é igual a isso aqui. Vezes, aqui nós temos menos, que é esse menos aqui, e aí eu faço este menos 2 ao cubo. Ora, o que é menos 2 ao cubo? É menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Isso aqui vai dar menos 8. É aquilo que eu falei da regrinha lá, né? Quando nós tivermos o expoente ímpar, vai o sinal da base, ou seja, está negativo, fica negativo. E vezes o 5. Isto dividido por, quanto é que é menos 3 elevado a menos 1? Lembram? Se eu quero tornar isso aqui positivo, eu tenho que inverter a base. Vai ficar menos 1 sobre 3 elevado na menos 1. Ou melhor, mais 1 agora, né? Por quê? Ah, mas esse menos não teria que estar aqui? Pode colocar aqui, não há problema nenhum. Vamos até deixar assim. Ó, eu troquei de menos 1, ficou mais 1, e eu fiz a inversão da base. Ficou 1 sobre menos 3. Vezes, abre colchetes. Aqui nós temos menos, esse menos aqui. E agora, olha aqui, ó, pessoal. O que é menos 5 elevado na menos 2? É aquela mesma estratégia. Vamos fazer aqui agora, ó. Vocês vão fazer o 1 sobre menos 5 elevado ao quadrado. Tá negativo, eu passei para positivo. E para isso eu fiz o quê? Uma inversão da base. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E menos 5 ao quadrado é 25. Porque menos 5 ao quadrado é menos 5 que multiplica menos 5. Por isso que a gente diz, se o expoente é par, a potência é positiva. Então aqui a gente vai ter 1 sobre 25. Não esqueçam
que esse menos aqui é esse menos aqui, ok? Continuando. Esse menos aqui com esse menos aqui fica mais 8. Aqui você tem 1, que é o elemento neutro da multiplicação, vezes o 8 que a gente tem aqui, né? Vai dar 8, isso aqui é 8 então, né? Isso aqui vai dar 8, e vezes o 5 dá 40. Então a gente tem 40 dividido por, lembrem que esse expoente 1 nós não precisamos colocar, e esse menos você pode colocar aqui, ó, menos 1/3, não há problema nenhum colocarmos ali, vezes, e ali você tem menos 1 sobre 25, né? Tá aqui entre colchetes, né? Vamos deixar assim então entre colchetes, pode deixarmos assim mesmo, não tem problema, pronto, tá aí, correto? Vamos repetir para a gente entender bem. Menos com menos a mais, fica mais 8, vezes 1 vezes 5 dá o quê? Dá o 40. Aqui a gente não precisa colocar mais 1, o expoente é 1, esse menos você pode colocar aqui na frente, não há problema nenhum, menos 1 sobre 25. Continuando, 40 sobre, é a multiplicação de duas frações, negativo com negativo dá positivo. 1 vezes 1 é igual a 1, sobre, o que é 3 vezes 25? É 75. Bueno, e agora? Agora a gente vai conservar este 40 e multiplicar pelo inverso de 1 sobre 75. Ou seja, vai ficar 40 vezes 75 sobre 1. Né? 75 sobre 1 é a mesma coisa que 75. E se você multiplicar 40 vezes 75, a resposta vai ser 3.000. Ou seja, este é o resultado. 3.000. Fechou, tá aí. Correto? Vamos ver mais um? Olhem essa questão aqui. Essa questão aqui, ela tem a potência 2 elevado na x igual a A, tem a potência 2 elevado na y igual a B, e ele quer saber quanto que vale esta potência aqui em função do A e do B. Né? Eu resumi a pergunta aqui, mas lá no texto completo, a resposta ela é em função do A e do B. Então vejamos. O que é 0,25? 0,25 você pode pensar como 25 dividido por 100, afinal de contas a gente tem duas casas decimais, você divide por 100, e isto simplificando é igual a 1/4, né? Lá nas simplificações de frações que a gente estudou, a gente mostrou isso aí. Resumindo, 0,25 é equivalente a 1/4. E tudo isso elevado na menos 3x mais y. Ok? Bom, pensem comigo agora. Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu fiz agora. Aqui eu fiz com vocês. Ó. Notaram que nesse caso, do negativo, o expoente foi positivo e eu fiz a inversão da base? Pois o contrário também é verdadeiro. Ou seja, se eu quiser inverter essa fração, para que não fique com fração, para que eu tenha um valor inteiro, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Em outras palavras, 4 elevado na 3x menos y. Vocês notaram? De 1/4 eu passei para 4. Eu inverti, mas eu tenho que pagar um preço por isto, que é o quê? Troca o sinal do 3x, fica d menos, fica mais, e o mais y fica menos y. Muito bem. Agora, eu mostrei para vocês, né, lá na outra videoaula, nas propriedades da potenciação, que se eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, ó, 2/4 dividido por 2 elevado ao cubo. Isto é equivalente a 2 dá 4 menos 3. Isso significa dizer que, se eu tenho no expoente uma subtração, é como se eu tivesse anteriormente uma divisão de potências de bases iguais a 2. Pois bem, aqui eu tenho uma subtração. Então eu posso escrever assim, ó, 4 elevado na 3x dividido por 4 elevado na y. Eu posso fazer isso, não há problema nenhum. Quer dizer, eu posso escrever dessa maneira porque trata-se de uma
divisão, né? Porque aqui você tem o quê? Uma subtração. Bom, mas e daí? O que eu faço? Como essas informações dadas pelo teste estão em função do 2 na x, 2 na y, aqui onde tem 4 eu vou colocar 2. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 ao quadrado e isto elevado na 3x dividido por 2 ao quadrado e isto elevado na y. Vocês notaram? Ó, aqui onde tem o 4, eu coloquei 2 elevado ao quadrado. Aqui onde tem o 4, eu coloquei novamente o 2 elevado ao quadrado. Bom, e daí? Daí que esses expoentes aqui, ó, eles são multiplicáveis, ó. 2 vezes 3x, 2 vezes 2y. Então vocês vão ter 2 elevado na 6x dividido por 2 elevado na 2y. Isso aqui é igual a quem? Bom, veja que eu fiz 2 na 3 vezes o x e 2 vezes o y. Foi isso que eu fiz. Só que aí acontece o seguinte, ó. Como eu tenho 2 elevado na x que vale a e 2 elevado na x que vale b, e eu quero essa resposta em função do a e do b, eu faço o seguinte. 2 elevado na x elevado na sexta dividido por 2 elevado na y elevado ao quadrado. Mas dá para fazer isso? Dá. Por quê? Lembra da potência da potência? X vezes 6 é 6x. Y vezes 2 é 2y. Então eu abri essas duas potências. Para que eu fiz isto? Porque 2 elevado na x, ele vale a. Ele é a. 2 elevado na y, ele vale b. Aí você tem o que? A, vamos colocar aqui na mesma cor em preto aqui, a elevado na sexta sobre b elevado ao quadrado. Ou seja, este a é elevado a 6 e aqui você tem b elevado ao quadrado. Pronto, eu tenho aqui a resposta em função de quem? Em função, no caso, do a e do b. É importante também vocês verem que isto aqui pode ser colocado assim, ó, a na sexta e b na menos 2. Né? Pode ser colocado. Porque quando eu faço aqui para cima, eu estou invertendo este b, né? Fazendo ele para cima, e aí o expoente troca de sinal. Ok? Muito bem. Vamos ver então o próximo exercício? Questão 5. É uma pergunta que diz o seguinte, ó, o algarismo das unidades de 6 elevado na 10 mais 1 é. Bom, vamos tentar entender o que significa esta pergunta. Vamos supor que em vez de ser 6 na 10, fosse 2, ou melhor, 6 na 10 fosse 2 na 10. Em vez de termos, né, 6 na 10 mais 1, eu tivesse apenas 2 elevado na 10. Bom, 2 elevado na 10 é 1024. 1024. Esse algarismo aqui é do milhar, m de milhar. Esse algarismo aqui é da centena. Esse algarismo aqui é da dezena. E este algarismo aqui é da unidade. Resumindo, quando você tem um número, o último algarismo desse número representa o que a gente chama de algarismo das unidades. Bom, então basta sabermos qual é o último algarismo de 6 elevado a 10 e eu somo com 1. Como é que eu faço isso? Será que eu tenho que fazer 6 vezes 6 vezes 6 10 vezes? Claro que não. Você vai levar uma eternidade fazendo isso. Tem que ter um caminho mais fácil? Tem. É só verificarmos um padrão que ali existe. Acompanhe. Olha o padrão que vai existir aí. Vamos imaginar 6 elevado na 1 mais 1. Vamos imaginar 6 ao quadrado mais 1. Vamos supor 6 ao cubo mais 1. E assim até chegarmos no 6 na 10 mais 1. O que é 6 na 1? É 6 mais 1 é igual a 7. Portanto, o algarismo das unidades é ele próprio.
só tem 7 unidades, não tem nenhuma dezena, né? Então aqui você tem 7 como sendo o algarismo que me interessa. Mas e se fosse 6 ao quadrado mais 1? Do 1 passa para o 2. 6 ao quadrado é 36. Mais 1 vai dar 37. Notaram que o 7 é o último algarismo do número e, consequentemente, ele representa, então, o algarismo das unidades do número 37? Vejamos o 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, ou ainda 6 ao quadrado vezes 6, ou seja, 36 vezes 6. Isto vai dar 216 e mais 1, compreenderam? Então, o 6 ao cubo é 216. O 1 é o próprio 1. Qual é o resultado que vocês têm aqui? 217. Qual é o algarismo das unidades? É o último, que vale 7. Bom, já deu para vocês verem que aí a gente tem um padrão. Notem que quando você tem a potência de 6 com o expoente sendo um número natural, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, a potência sempre finaliza em 6. 6 quando é 6 ao 1, 36 quando é 6 ao quadrado, 216 quando é 6 ao cubo. Ou seja, quando você acrescenta 1, tu vai ter sempre o final sendo 7. 7, 7. E por isso que a gente pode dizer que neste caso aqui, ó, nesse caso aqui, o algarismo das unidades é 7, pessoal. O algarismo da unidade é 7. Olha aqui, ó. Por quê? Por um padrão. Por um padrão fácil de vocês verem. 6 na 1 mais 1 termina em 7. 6 ao quadrado mais 1 termina em 37, ou seja, termina em 7, para ser mais exato. 6 ao cubo mais 1 termina em 7, e assim todos os demais. Inclusive, o que ele quer saber. Ou seja, a resposta é 7. Questão 6. Será que 3 na 2000 é menor do que 2 na 3000? Será que 3, a potência 3 na 2000 é menor do que 2 na 3000? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Bom, não tem como você, logicamente, trabalhar com 3 na 2000, abrir isso, não teria, né? Isso aí leva uma eternidade fazendo isso, né? Se colocar numa máquina e calcular, é capaz de explodir a máquina, né? Porque o valor vai ser de uma maneira insuportavelmente grande. Então, o que eu faço? Como é que eu vou comparar, né? Veja bem, aqui nós temos duas situações que a gente pode abordar. Aí depende da visualização do aluno, né? Do que ele enxerga. Ou você torna os expoentes iguais para efeitos de comparação, ou você torna as bases iguais também para efeitos de comparação. Aí fica a gosto do freguês. Por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 3 ao quadrado e isto elevado na 1000. Na 1000. Veja aqui, 2 vezes 1000 é 2000, correto? Menor do que 2 elevado na 3 e isto elevado na 1000. É a mesma coisa. 3 vezes 1000 é 3000. 2 vezes 1000 é 2000. Perfeito. E agora? Agora você faz 3 ao quadrado, que dá 9. 9 elevado na 1000. Menor. 2 ao cubo é 8 elevado na 1000. Bom, aí já dá para vocês compararem, porque como vocês têm o mesmo expoente, significa dizer que quanto menor for a base, menor é o valor. Se você quiser cortar esse com esse, para chegar a essa conclusão, para você visualizar melhor, você pode enxergar assim, ó, 9 menor do que 8, o que logicamente é o quê? Falso, claro. Então essa afirmação, ela é falsa, ela é errada. Então, esse resultado aqui, ou seja, essa potência, não é menor que essa potência. Por quê? Porque 9 não é menor que 8. E agora? E aqui? Vamos ver agora, então, se menos 1/3 é menor do que menos 1/3 ao quadrado. Será que é verdadeiro ou falso? Acompanhe comigo. Menos 1/3 é menor do que
Se o expoente é par, a tua potência ela é positiva, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, 3 ao quadrado é 9, pronto. Logicamente que a gente nem vai questionar a questão modular dele, do número. Por quê? Porque um negativo será sempre menor do que um valor positivo. Então, não interessa se 1/3 é menor ou maior do que o 9, nesse caso em particular não vai interessar, porque o negativo sempre é menor do que qualquer valor positivo. Conclusão, essa afirmação ela é verdadeira. Isso aqui então é verdadeiro. Bom, é isso aí, pessoal. O negócio agora é treinar. Nós aplicamos aqui as principais propriedades da potenciação em alguns exemplos. Agora a questão é vocês treinarem com exercícios e testes que vão surgir aí nas provas para vocês. Valeu?